Você conhece essa sensação, não conhece? Aquele calor que sobe do estômago, queima a garganta e parece que vai explodir na sua cabeça. Aquele instante em que o mundo fica em silêncio e tudo o que você ouve é o som do seu próprio sangue pulsando nas têmporas. Uma palavra errada, um gesto mal interpretado, uma injustiça que te engole por inteiro e de repente você não está mais no controle. É como se outra pessoa, uma versão sua mais sombria e impulsiva, assumisse o volante. E você fica ali, no banco do passageiro, assistindo horrorizado sem poder fazer nada. A verdade é que todos nós carregamos essa força dentro de nós. Ninguém é completamente sereno. Mesmo quem tenta esconder tudo, acaba revelando a fúria nos punhos que se fecham discretamente debaixo da mesa, no maxilar que se trava por um segundo, no olhar que se torna frio como gelo. Só que ninguém nos ensina a lidar com isso. Crescemos acreditando que sentir raiva é errado, que é sinal de fraqueza ou descontrole. Então aprendemos a fazer duas coisas: explodir e nos arrepender, ou engolir e adoecer. E quando alguém nos provoca, quando se aproveita da nossa paciência, quando nos desrespeita, você sente que tem algo errado, mas não sabe o que fazer com a energia que aquilo gera em você. Isso não é falta de caráter, é falta de treino. E é aqui que a nossa jornada começa. Este vídeo é um convite para olhar a raiva de um jeito diferente. Não para eliminá-la, nem para se sentir culpado por senti-la, mas para entender, porque toda raiva é um mensageiro. Toda fúria descontrolada esconde uma dor, um limite que foi ultrapassado, uma necessidade que não foi atendida. E não se engane, isso não é sobre os outros apenas. Quanto mais você entende o que dispara a sua raiva, mais começa a perceber os seus próprios padrões. Porque os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos mecanismos de defesa que te fazem explodir, também existem em você de formas que você nem imagina. O que você vai ver aqui não é uma lista de dicas motivacionais. Não são truques para pensar positivo. É um mergulho em uma sabedoria antiga, um método prático e profundo, dividido em passos que se constroem. Se você pular, vai perder a essência. Se assistir até o fim, vai ter em mãos uma ferramenta que pode mudar a forma como você responde às tempestades da vida. Vamos explorar como a raiva sequestra seu corpo, como você pode criar um espaço entre o impulso e a ação, e como pode usar essa energia poderosa para construir, em vez de destruir. E o mais importante, como tudo isso pode te ajudar a ter relações mais honestas e menos reativas, porque entender a sua própria raiva é o primeiro passo para parar de ser uma vítima dela. Então fica comigo até o fim. E se em algum momento desse vídeo você se sentir compreendido, se reconhecer nas situações que vão surgir aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo. E a gente caminha junto nessa jornada para transformar o fogo que queima no fogo que ilumina. Desde muito cedo, em um processo tão sutil que mal o percebemos, somos ensinados a lidar com a raiva de duas maneiras principais, e ambas são, em sua essência, armadilhas que nos condenam a um ciclo de sofrimento. A primeira, e talvez a mais dramática, é o caminho do vulcão. É a estratégia da explosão. Nós guardamos, absorvemos, acumulamos pequenas frustrações, decepções e injustiças do dia a dia, como um vulcão adormecido que acumula magma em suas profundezas. Cada comentário passivo-agressivo, cada promessa não cumprida, cada momento em que nos sentimos desrespeitados ou invisíveis, adiciona mais pressão à câmara interna. E então, um dia, por um motivo que, visto de fora, parece trivial, um copo quebrado, uma resposta atravessada, alguém que nos fecha no trânsito, a pressão se torna insuportável e nós explodimos. É o grito que rasga o silêncio, a porta que bate com uma força que estremece a casa, a torrente de palavras afiadas e cruéis que jorram sem filtro, muitas vezes dirigidas a quem menos merece. Naquele instante catártico, pode haver uma sensação enganosa de alívio, uma libertação visceral, como se tivéssemos finalmente expelido um veneno que nos consumia. Mas essa sensação é uma miragem. Depois que a lava da fúria esfria e a fumaça da adrenalina se dissipa, somos forçados a caminhar sobre o terreno que nós mesmos devastamos. O que sobra é a paisagem da destruição. A confiança de um parceiro, que levou anos para ser construída,
agora está em ruínas. O respeito de um colega de trabalho foi corroído. As palavras que dissemos, como flechas, não podem ser retiradas, e seus ferimentos continuam a infeccionar muito tempo depois. O que se instala é um sentimento profundo de culpa, de vergonha, de fraqueza. Nós nos sentimos descontrolados, monstruosos, e em meio ao arrependimento, fazemos uma promessa a nós mesmos. Nunca mais. Mas essa promessa é vazia, porque a explosão nunca resolveu a causa da pressão. Ela apenas aliviou o sintoma de forma temporária e destrutiva, garantindo que, enquanto a fonte da pressão não for compreendida, o ciclo de erupções inevitavelmente se repetirá. A segunda maneira, muitas vezes vista como mais civilizada ou madura, é na verdade uma forma de violência mais silenciosa e insidiosa, dirigida para dentro. É o caminho da panela de pressão. É a estratégia da implosão. Desde crianças, muitos de nós aprendemos que explodir é feio, é inaceitável, é um sinal de desequilíbrio. Então, desenvolvemos a habilidade de engolir. Nós sorrimos quando queremos chorar de raiva. Dizemos está tudo bem com a voz embargada, quando na verdade nosso interior está em chamas. Tornamo-nos mestres em dissociar o que sentimos do que demonstramos. Cada frustração no trabalho, cada sapo que engolimos em uma reunião de família, cada vez que dizemos sim querendo dizer não para evitar um conflito, é mais uma porção de energia bruta sendo trancada dentro da panela, e nós mesmos giramos a válvula, apertamos a tampa e fingimos que o fogo embaixo dela não existe. Por fora, podemos parecer a imagem da serenidade, do controle, da paciência infinita, mas por dentro, a raiva está cozinhando em fogo baixo, transformando-se em um caldo tóxico de ressentimento, amargura e impotência. Essa raiva que não encontra uma via de expressão saudável começa a vazar de outras formas. Ela se manifesta como uma ansiedade crônica, uma tensão constante nos ombros e no pescoço, dores de cabeça que parecem não ter causa, problemas digestivos, insônia. Ela envenena nossa percepção da vida, nos tornando cínicos, desconfiados e incapazes de sentir alegria plena. E o aspecto mais perigoso da panela de pressão é que, por sua própria natureza, ela tem um limite físico. Um dia, por um gatilho absolutamente desproporcional, a pressão acumulada se torna tão grande que a tampa voa pelos ares. A explosão que se segue é frequentemente chocante em sua magnitude, assustando a todos ao redor e, principalmente, a nós mesmos, porque ela carrega a força de meses, talvez anos, de emoções reprimidas. E, mais uma vez, o ciclo se fecha com a culpa e a vergonha, nos deixando presos em uma escolha impossível. Ou destruímos nossas relações com explosões, ou destruímos nossa saúde com implosões. É por isso que confiar cegamente em nossas reações instintivas à raiva é um erro fundamental, porque a nossa reação não é um ato de livre-arbítrio. Ela é, na vasta maioria das vezes, um comportamento condicionado, uma resposta automática aprendida. Antes do sentimento de raiva se cristalizar, existe um processo invisível e quase instantâneo. Existe a história que nós contamos a nós mesmos sobre o que o evento significa. Existe a nossa interpretação pessoal, que é filtrada por todas as nossas experiências passadas, nossas crenças e, mais importante, nossas feridas não cicatrizadas. Um comentário que para uma pessoa é inofensivo, para outra, pode ser o gatilho que ativa uma dor profunda de rejeição ou de inadequação, e é essa dor antiga que verdadeiramente alimenta a fúria. Ninguém consegue sustentar uma vida inteira navegando entre esses dois extremos do vulcão e da panela de pressão, sem pagar um preço altíssimo. A verdade, por mais que tentemos escondê-la sob uma máscara de controle ou normalidade, sempre encontra uma forma de vazar. E ela vaza em forma de doenças psicossomáticas, em forma de solidão crônica, em forma de uma sensação persistente de que a vida é pesada, injusta e sem sentido. A raiva, quando não é compreendida e integrada, se torna uma prisão cujas grades nós mesmos construímos e reforçamos a cada dia. O que poucas tradições nos ensinaram, mas que a sabedoria dos guerreiros samurais compreendia com uma clareza impressionante, é que a raiva em si não é o problema. Ela não é uma falha de caráter ou um pecado. Ela é, em sua essência, um sinal.
Um alarme biológico, um mensageiro que surge das profundezas do nosso ser, tentando desesperadamente nos comunicar algo vital para a nossa sobrevivência e bem-estar. A raiva é o sistema de defesa do nosso território psíquico. Ela nos mostra com uma precisão inquestionável onde está a nossa ferida emocional. Ela aponta exatamente onde um limite pessoal foi invadido. Ela grita quando um dos nossos valores fundamentais, como justiça, respeito ou liberdade, foi violado. O samurai, cujo código de honra e cuja própria vida dependiam de um estado de clareza mental e prontidão, não via a raiva como um inimigo a ser aniquilado. Ele a via como energia pura, uma energia imensamente poderosa que, se deixada descontrolada, era mais perigosa que a lâmina do adversário. Mas essa mesma energia, se compreendida, respeitada e canalizada, poderia ser transformada em um foco sobre-humano, em uma coragem inabalável, em uma força decisiva para a ação correta. A pergunta que o guerreiro se fazia não era: como eu posso parar de sentir raiva? Mas sim, o que esta energia da raiva está me pedindo para proteger? O que ela está me pedindo para fazer? Comece a observar isso em sua própria vida, não com julgamento, mas com a curiosidade de um detetive. Veja como a sua raiva nunca surge do vácuo. Ela sempre tem uma raiz. Ela brota de uma sensação profunda de impotência quando você sente que não tem controle sobre uma situação importante. Ela emerge de uma percepção aguda de injustiça quando você, ou alguém que você se importa, é tratado de forma desleal. Ela explode de um medo visceral de ser diminuído, invalidado ou humilhado. Esses sentimentos não são aleatórios. Eles são ecos, reflexos de experiências passadas que nos moldaram. Cada explosão de raiva, cada surto de irritação, é na verdade um sistema de defesa antigo, muitas vezes infantil, disfarçado de um ataque adulto. É a criança interior que se sentiu desprotegida, agora tentando se defender com as únicas ferramentas que conhece: gritar, atacar, se fechar. E quando você começa a entender isso, a perceber essa dinâmica em tempo real, tudo muda. Você para de se culpar e se julgar por sentir uma emoção humana fundamental e começa a investigar com compaixão. O que em mim está se sentindo tão ameaçado agora? A verdadeira sabedoria não reside em alcançar um estado mítico onde nunca mais sentimos raiva, mas sim em cultivar a habilidade de criar um espaço entre o estímulo e a nossa resposta. Um espaço de pausa. É a decisão consciente de não ser o vulcão que destrói tudo ao redor, nem a panela de pressão que se corrói por dentro, mas sim de se tornar o ferreiro. O ferreiro não teme o fogo, ele o respeita. Ele constrói uma forja segura para contê-lo. Ele aprende a controlar a sua intensidade. E então, ele usa o calor desse fogo para pegar o minério bruto de suas emoções e, através de um processo de aquecimento, marteladas e resfriamento, transformá-lo em algo de grande valor e poder. Uma lâmina, forte, precisa, resiliente e, acima de tudo, sob o seu comando. Esse espaço, essa pausa, por menor que seja no início, talvez um segundo, talvez apenas uma respiração profunda, é onde reside toda a sua liberdade. É nesse espaço que você deixa de ser um escravo reativo de suas emoções e se torna o mestre consciente de suas respostas. E é exatamente essa habilidade, a de construir e ampliar esse espaço interior, que vamos aprender a desenvolver, passo a passo, com uma técnica prática e poderosa. Agora que desconstruímos nossa relação disfuncional com a raiva e vislumbramos um novo caminho, é hora de pisar nesse caminho. Vamos começar a construir, tijolo por tijolo, a nossa forja interna. A técnica de 1 minuto é a planta dessa construção. E o primeiro passo é o alicerce. Os primeiros 20 segundos são, sem dúvida, os mais importantes, pois é neles que travamos a primeira e mais decisiva batalha. A batalha pelo controle do nosso próprio corpo. Quando a raiva é disparada, antes mesmo que tenhamos um pensamento consciente sobre ela, nosso corpo já está em guerra. É uma herança biológica, um eco de milhões de anos de evolução, onde a sobrevivência dependia de reações instantâneas. A amígdala, o nosso antigo sentinela cerebral, detecta uma ameaça, real ou percebida, e soa um alarme ensurdecedor. Ela não pergunta, não analisa, ela simplesmente reage.
inundando nosso sistema com um coquetel químico de adrenalina e cortisol. É o que chamamos de sequestro da amígdala. Nesse estado, você não está mais operando a partir da sua mente racional. O seu córtex pré-frontal, a parte evoluída do cérebro responsável pelo julgamento, planejamento e controle de impulsos, é efetivamente colocado em modo de espera. A autoridade é transferida para o sistema límbico, a parte primitiva do cérebro. Seu coração dispara, não para te assustar, mas para bombear sangue para os membros, preparando-os para lutar ou fugir. Sua respiração se torna curta e ofegante, uma tentativa de oxigenar os músculos para a ação. Seus ombros se tensionam, sua mandíbula se aperta. Você se torna uma máquina de sobrevivência perfeitamente ajustada. O problema é que o tigre que enfrentamos hoje raramente tem garras e dentes. Ele vem na forma de uma crítica, de uma traição, de uma frustração no trabalho. E para esses tigres modernos, a resposta de luta ou fuga é desastrosa. Tentar argumentar logicamente ou encontrar uma solução criativa nesse estado é como tentar ler um mapa durante um furacão. É inútil. A mente superior está offline. Portanto, a primeira intervenção não pode ser mental. Ela precisa ser física. Precisamos usar a linguagem que o corpo entende para enviar uma contra-ordem ao cérebro. Uma mensagem que diga: alerta recebido. Agradeço a prontidão. Mas eu, a consciência, estou aqui e a situação está sob controle. Pode recuar as tropas. E a ferramenta mais direta, poderosa e universalmente acessível para enviar essa mensagem é a nossa própria respiração. Este primeiro passo fundamental é o que chamamos de a respiração da lâmina, Kokyu no Ha. A metáfora da lâmina é profundamente significativa. Uma espada samurai de qualidade lendária é o resultado de um equilíbrio paradoxal. Ela possui uma dureza extrema em seu fio, capaz de cortar com precisão cirúrgica, mas o corpo da lâmina possui uma flexibilidade notável, permitindo que ela absorva o impacto de um golpe sem se estilhaçar. Uma lâmina que é apenas dura é quebradiça. Uma lâmina que é apenas flexível não tem poder. A perfeição reside na união dessas qualidades opostas. Sua respiração neste momento de crise precisa espelhar essa dualidade. Precisa ser forte e deliberada o suficiente para interromper a avalanche da reação de estresse, mas também suave e controlada o suficiente para não adicionar mais tensão ao sistema. O exercício em si é de uma simplicidade que pode enganar, mas seus efeitos são profundos e cientificamente comprovados. No exato instante em que você sentir a primeira centelha de raiva, o calor subindo, o nó se formando, a mente começando a acelerar, você inicia o protocolo. Não espere a casa estar em chamas para procurar o extintor. Haja no primeiro sinal de fumaça. Se o ambiente permitir, feche os olhos. Este simples ato já é um passo poderoso, pois reduz drasticamente a quantidade de estímulos sensoriais que seu cérebro precisa processar, permitindo que você direcione sua atenção para o seu mundo interior. Se fechar os olhos não for uma opção, talvez você esteja em uma conversa tensa ou em público, simplesmente desfoque o seu olhar. Em vez de encarar a fonte da sua raiva, fixe sua visão em um ponto neutro, como a sua mão, uma caneta sobre a mesa ou um ponto no chão. Agora, comece o ciclo respiratório. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, enquanto conta mentalmente até 4. O foco aqui não é encher o peito de ar de forma rápida e tensa, mas sim realizar uma respiração diafragmática. Imagine que há um pequeno balão em sua barriga, e seu objetivo é inflá-lo suavemente com a inspiração. Sinta seu abdômen se expandir para fora. Esta é a forma como respiramos quando estamos em um estado de relaxamento profundo. Após a inspiração, segure o ar nos pulmões, de forma confortável, sem forçar, enquanto conta novamente até 4. Esta pausa é um ato de poder. É um espaço de quietude que você insere deliberadamente no fluxo frenético da reatividade. É você, conscientemente, apertando o botão de pausa na reação em cadeia do seu corpo. E então, vem a parte mais crucial e transformadora, a expiração. Expire muito lentamente pela boca, de forma controlada e suave. Imagine que está soprando a chama de uma vela, com a intenção de fazê-la dançar, mas não de apagá-la. Ou imagine que está soprando através de um canudo fino,
O fluxo de ar deve ser constante e relaxado, e a duração desta expiração deve ser o dobro da inspiração, contando mentalmente até 8. Sinta o ar quente saindo, e com ele, imagine a tensão derretendo e escorrendo para fora do seu corpo, começando pelos ombros, descendo pelas costas e saindo pelos pés. Vamos solidificar o ciclo, a fórmula para hackear sua própria biologia. Inspire pelo nariz, contando 1, 2, 3, 4. Segure a respiração, contando 1, 2, 3, 4. Expire longamente pela boca, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai repetir este ciclo de forma focada e ininterrupta por aproximadamente 20 segundos. Pode parecer um tempo irrisório diante da magnitude de uma fúria, mas a revolução bioquímica que ocorre sob a sua pele nesse curto período é imensa. Essa técnica de respiração, com sua ênfase particular na expiração prolongada, é o interruptor manual do seu sistema nervoso parasimpático. Pense no seu sistema nervoso autônomo como um carro com 2 pedais que não podem ser pressionados ao mesmo tempo. O sistema simpático, ativado pela raiva, é o acelerador, que joga o carro para frente com força total. O sistema parasimpático é o freio, responsável por desacelerar, reparar e restaurar o equilíbrio, o chamado estado de descansar e digerir. Ao estender deliberadamente a sua expiração, você está fisicamente tirando o pé do acelerador e aplicando uma pressão firme e constante no pedal do freio. Você está, em tempo real, assumindo o controle de um sistema que a maioria das pessoas acredita ser totalmente automático. Esta ação envia um sinal neurológico inequívoco de volta para a amígdala, a sentinela hiperativa do cérebro. A mensagem é clara. A unidade de campo reporta que a respiração, o sinal vital mais fundamental, está calma, profunda e controlada. A ameaça percebida foi reavaliada. Podemos diminuir o nível de alerta de vermelho para amarelo. Como resultado direto, a glândula adrenal reduz a produção de adrenalina e cortisol. Seu ritmo cardíaco, que estava martelando contra suas costelas, começa a desacelerar para um compasso mais sereno. Sua pressão arterial começa a baixar. Seus músculos, que estavam contraídos como cordas de aço, recebem a permissão para relaxar. É fundamental compreender este ponto. Você não está tentando lutar contra a raiva ou suprimi-la com força de vontade. Isso seria como tentar represar um rio com as próprias mãos. Uma batalha exaustiva e perdida. Em vez disso, você está mudando a ecologia do seu próprio corpo. Você está alterando o ambiente químico e neurológico, tornando-o um terreno inóspito para a raiva continuar a prosperar. É o equivalente a cortar o suprimento de oxigênio do fogo. Estes primeiros 20 segundos não resolvem o problema externo que acendeu o pavio, mas eles realizam algo infinitamente mais importante. Eles te devolvem a soberania sobre seu próprio ser. Eles te resgatam do redemoinho da reação e te colocam no olho do furacão, um lugar de calma a partir do qual você pode observar e agir com clareza. É o seu primeiro ato de poder consciente. A sua declaração silenciosa de que quem está no comando é a sua consciência, não o seu impulso. Após executar a respiração da lâmina, você terá conquistado uma vitória monumental. O terremoto fisiológico que ameaçava te engolir começou a ceder. Seu coração já não martela com a mesma violência. Sua respiração encontrou um ritmo mais profundo, e a névoa vermelha da fúria começa a se dissipar, revelando uma pequena, mas preciosa clareza. Você abriu uma janela no meio da tempestade. Agora, nos próximos 20 segundos, a nossa arena de trabalho se desloca do reino do corpo para o reino da mente. Se o primeiro passo foi sobre acalmar a onda física, o segundo passo é sobre aprender a surfar a onda emocional sem se afogar nela. É aqui que introduzimos a prática do olhar do guardião, Mihaly no Manasashi. Este é, possivelmente, o passo mais profundo e transformador de toda a técnica, pois ele visa diretamente a raiz de todo o sofrimento emocional, a nossa tendência humana de nos fundirmos completamente com as nossas emoções, de nos tornarmos um com elas. Pense em como nos expressamos. Quando a raiva nos visita, raramente dizemos: "Estou observando uma sensação de raiva passar através de mim." A nossa linguagem nos trai e revela a nossa fusão. Nós dizemos: "Eu estou com raiva." Nessa pequena, mas sísmica diferença de linguagem, reside um universo de sofrimento.
Na segunda frase, não existe separação. A sua identidade, o seu senso de eu, a sua consciência, se torna indistinguível da emoção. Você não está mais sentindo raiva como uma experiência passageira. Você se torna a própria raiva. E quando você é a raiva, cada pensamento, cada palavra, cada ação que se segue, será inevitavelmente ditada por ela, tingida por sua energia e direcionada por seus impulsos. O objetivo do olhar do guardião é, portanto, um ato radical de desidentificação. É o processo deliberado de criar um espaço, uma distância saudável, entre o observador silencioso que você é, a sua consciência, e o fenômeno observado, a emoção da raiva que passa por você. A prática em si é um exercício de atenção plena e curiosidade radical. Com o corpo agora em um estado mais regulado graças à respiração, você vai direcionar o holofote da sua atenção para dentro, não para lutar ou analisar, mas para observar. Você vai se tornar um cientista imparcial do seu próprio universo interior. Em vez de ser a pessoa que está sendo arrastada pela correnteza furiosa do rio, você vai se sentar calmamente na margem e observar a água passar. Comece fazendo a si mesmo perguntas silenciosas, com a curiosidade genuína de um explorador mapeando um território desconhecido. Ok, a raiva está aqui. Eu a reconheço. Mas onde exatamente eu a sinto no meu corpo físico? Talvez você a localize como um aperto constritor no peito, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Talvez ela se manifeste como um calor intenso que sobe pelo pescoço e queima no seu rosto e nas orelhas. Uma sensação de rubor e exposição. Talvez seja um nó duro e pesado na boca do estômago, ou uma vibração elétrica e inquieta que percorre seus braços e mãos, criando um impulso quase incontrolável de socar uma parede ou apertar algo com força. Não importa onde ou como a sensação se manifesta. O ato crucial é o de procurar, localizar e descrever para si mesmo. Ao fazer isso, você já está operando uma mudança fundamental na sua relação com a emoção. A raiva deixa de ser um monstro amorfo e avassalador que te possuiu, e se torna uma coleção de sensações físicas específicas, localizadas em partes específicas do seu corpo. O monstro começa a perder seu poder mítico e se torna um fenômeno observável. Continue a investigação. Dê um nome preciso ao que você está sentindo, como um botânico que cataloga uma nova espécie de planta. Ah, olá, raiva. Eu te vejo, e percebo que hoje você trouxe suas primas, a indignação e a impotência. E há também um traço de tristeza por baixo de tudo. Este ato de nomear a emoção, conhecido na psicologia contemporânea como affect labeling, rotulação do afeto, tem um efeito neurológico notável e bem documentado. Estudos de neuroimagem funcional, fMRI, mostram que quando os indivíduos colocam seus sentimentos em palavras, a atividade na amígdala, o nosso centro de alarme, diminui significativamente. Ao mesmo tempo, a atividade em regiões do córtex pré-frontal, especialmente o ventrolateral, aumenta. Em termos mais simples, ao nomear a emoção, você a está transferindo da parte reativa, primitiva e não verbal do seu cérebro para a parte pensante, lógica e verbal. Você está literalmente usando a linguagem para acalmar a tempestade, trazendo a luz da consciência para a escuridão do impulso. A faceta mais desafiadora e ao mesmo tempo mais libertadora do olhar do guardião é a necessidade de adotar uma postura de não julgamento absoluto. Enquanto você observa essas sensações corporais e nomeia a emoção, é vital que você resista à tentação de se criticar por senti-la. Nossa mente, condicionada por uma vida inteira de regras sociais e autocrítica, é extremamente rápida em adicionar uma segunda camada de sofrimento sobre a dor original. Nós sentimos a raiva, a primeira flecha, e imediatamente atiramos uma segunda flecha em nós mesmos. O julgamento. Eu não deveria estar sentindo isso. Pessoas evoluídas não sentem raiva. Eu sou uma pessoa terrível por ter esses pensamentos. O que há de errado comigo? Esse auto-julgamento é o equivalente a jogar querosene em um fogo que já está ardendo. Ele não apenas intensifica a emoção original, como também adiciona sentimentos tóxicos de culpa e vergonha à mistura, criando um ciclo de sofrimento auto-infligido. O samurai, em sua sabedoria pragmática,
Entendia que as emoções são como o tempo. Elas simplesmente acontecem. Elas são fenômenos naturais do nosso universo interior. Você não se culpa ou se julga porque está chovendo lá fora. Você simplesmente reconhece o fato e, se necessário, pega um guarda-chuva. Da mesma forma, a sua tarefa não é se culpar por sentir raiva. A sua tarefa como guardião não é julgar a tempestade ou tentar pará-la com a força bruta do pensamento, mas simplesmente observá-la com uma aceitação radical e compassiva. Imagine-se sentado à beira de um rio. Cada pensamento raivoso, cada imagem mental, cada sensação física é como uma folha, um galho ou um barco passando na correnteza. Sua única tarefa é permanecer sentado na margem e observar. Ah, ali vai o pensamento de gritar com aquela pessoa. Olha, ali está a imagem do rosto dela. Ali vai a sensação de aperto no meu peito. Você os nota, os reconhece sem se apegar a eles e os deixa seguir seu curso, flutuando rio abaixo até desaparecerem de vista. Essa postura de observador desapegado cria uma separação milagrosa. É a diferença abissal entre estar preso dentro de um carro em chamas, sentindo o pânico e a dor da queimadura, e estar do lado de fora, a uma distância segura, observando o carro queimar. A intensidade do fogo ainda pode ser sentida, o calor ainda pode ser desconfortável, mas você não está mais sendo consumido por ele. É nesse espaço, nessa distância sagrada que você deliberadamente cria entre o eu que observa e a emoção que é observada, que reside todo o seu poder de escolha. Você deixa de ser um escravo da sua reação e se torna o arquiteto da sua resposta. Estes 20 segundos de observação consciente são o ato de desembainhar a sua espada mental, não para atacar a si mesmo ou a emoção, mas para cortar com precisão os fios da identificação que te mantinham prisioneiro, libertando-o para o passo final, o passo da ação sábia. Nós chegamos ao momento decisivo. Nos primeiros 40 segundos você realizou 2 proezas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem conseguir. Você acalmou a rebelião do seu corpo e se desidentificou da tirania da sua mente. Você não eliminou a raiva, mas a transformou. De um incêndio florestal descontrolado, ela se tornou uma fogueira contida, uma fonte de energia e calor que agora está sob o seu comando. A energia ainda está lá, vibrando, pedindo para ser usada. Se você parar aqui, corre o risco de que essa energia, sem uma direção, volte a se acumular e a explodir mais tarde. Portanto, os últimos 20 segundos da técnica são dedicados a canalizar essa força. É o momento de passar da observação passiva para a intenção ativa. É aqui que nos voltamos para a sabedoria prática do Bushido, o código de conduta do samurai, para nos guiar. Este passo final é encapsulado em uma única e poderosa pergunta que você faz a si mesmo. A pergunta do Bushido. Bushido no Toi. Com a clareza recém-conquistada, no silêncio do seu espaço interior, você se pergunta com seriedade e honestidade: qual é a ação honrada e eficaz agora? Esta pergunta, em sua simplicidade, é uma obra-prima da engenharia psicológica, projetada para realizar 3 coisas simultaneamente e de forma quase instantânea. Primeiro, a pergunta te tira a força do pântano do passado e te projeta para o campo da ação presente e futura. A raiva, quando não é observada, tende a nos prender em um loop de ruminação. Ficamos repassando o que aconteceu, o que a outra pessoa disse, o que ela fez, o quão injusto foi. Ficamos presos na história da nossa dor, revivendo a ofensa repetidamente, o que só serve para alimentar ainda mais o fogo. A pergunta do Bushido quebra esse ciclo vicioso. As palavras, qual é a ação, agora, são um comando direto para o seu cérebro parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Ela muda o foco da sua energia mental de por que isso aconteceu comigo? Para o que eu vou fazer a respeito disso? É a transição fundamental de uma mentalidade de vítima, que é passiva e reativa, para uma mentalidade de guerreiro, que é ativa e estratégica. Você deixa de ser o efeito de uma causa externa e se torna a causa da sua próxima ação. Essa mudança de perspectiva é imensamente empoderadora. Ela te lembra que, independentemente do que tenha acontecido até este momento, o próximo momento ainda não foi escrito, e você tem a caneta em suas mãos. Segundo,
A pergunta invoca os seus valores mais elevados através da palavra honrada. O conceito de honra, meio, era um dos pilares centrais do Bushido. Para o samurai, a honra não era sobre reputação externa ou o que os outros pensavam dele. Era sobre viver em alinhamento com seus próprios princípios internos, sobre manter a integridade pessoal, mesmo sob a mais intensa pressão. Ao se perguntar qual é a ação honrada, você está ativando a parte mais nobre de si mesmo. Você está convocando o seu eu superior para a sala de reuniões da sua mente. Em vez de perguntar, o que eu quero fazer agora? Cuja resposta provavelmente seria gritar, insultar ou se vingar. Ditada pela parte ferida e infantil de você, você eleva o padrão. Você está perguntando, qual ação me faria sentir orgulho de mim mesmo amanhã? Qual resposta estaria alinhada com a pessoa que eu aspiro ser? Essa palavra, honrada, funciona como um filtro de qualidade. Ela descarta automaticamente as respostas impulsivas, mesquinhas e destrutivas. Ela te força a considerar as consequências de longo prazo de suas ações sobre seu caráter e sua autoestima. Uma ação honrada pode ser falar a verdade com firmeza, mas com respeito. Pode ser estabelecer um limite claro e inegociável. Pode ser se retirar estrategicamente de uma situação que se tornou tóxica. Ou, em alguns casos, a ação mais honrada pode ser o silêncio. A escolha consciente de não engajar em uma batalha inútil que só serviria para diminuir a todos os envolvidos. A honra te guia para longe da satisfação imediata do ego e em direção à construção de um caráter sólido. Terceiro, a pergunta te ancora na realidade e na praticidade com a palavra eficaz. O samurai era um filósofo, mas também era um pragmático. Uma ação podia ser honrada em teoria, mas se não fosse eficaz na prática, era inútil. A palavra eficaz te força a pensar estrategicamente. Ela te pergunta, considerando o meu objetivo final, qual ação tem a maior probabilidade de me levar até ele? Se o seu objetivo é resolver um conflito no trabalho, gritar com seu chefe pode ser uma descarga momentânea, mas é terrivelmente ineficaz. Uma ação eficaz seria documentar os fatos, acalmar-se e solicitar uma reunião privada para discutir o assunto de forma profissional. Se o seu objetivo é preservar um relacionamento amoroso, uma saraivada de acusações pode parecer justificada no calor do momento, mas é ineficaz. Uma ação eficaz seria expressar seus sentimentos usando uma comunicação não violenta, falando sobre como a ação do outro te afetou, em vez de atacá-lo. A eficácia exige que você pense 2 ou 3 passos à frente. Ela te convida a sair do seu próprio ponto de vista e a considerar o impacto de suas ações no ambiente e nas outras pessoas. A combinação de honrada e eficaz é o que torna esta pergunta tão poderosa. Honrada garante que você haja a partir de seus valores. Eficaz garante que você haja com inteligência. Juntas, elas formam uma bússola interna que te aponta para a resposta mais sábia e construtiva em qualquer situação. A resposta para a pergunta do Bushido não precisa ser uma solução grandiosa ou complexa. Muitas vezes, a resposta que emerge nesses 20 segundos é simples. Pode ser: a ação honrada e eficaz agora é respirar fundo mais uma vez e não dizer nada. Ou, a ação honrada e eficaz é dizer com calma: eu não vou continuar esta conversa neste tom, podemos falar sobre isso mais tarde. Ou ainda, a ação honrada e eficaz é sair para uma caminhada de 5 minutos para clarear a cabeça antes de responder a este e-mail. O poder não está necessariamente na resposta que você encontra, mas no próprio ato de fazer a pergunta. Ao fazer a pergunta, você completa a transformação. Você pegou a energia bruta e caótica da raiva, a conteve com a respiração, a observou com clareza e, finalmente, a canalizou através do funil da sabedoria, transformando-a em uma ação intencional, digna e produtiva. Você completou o ciclo do ferreiro, pegou o fogo que ameaçava te queimar e o usou para forjar uma resposta da qual você pode se orgulhar. Em 60 segundos, você viajou de um estado de escravidão reativa para um estado de liberdade consciente. E essa habilidade praticada repetidamente é o que constrói ao longo do tempo uma mente verdadeiramente inabalável. Se você chegou até aqui, o que você fez foi muito mais do que apenas assistir a um vídeo. Você deu um passo em uma jornada de autoconhecimento
e autodomínio que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Nós desvendamos juntos uma técnica que é, em sua essência, um mapa para a liberdade emocional, um método para encarar uma das forças mais poderosas da natureza humana, não com medo, mas com sabedoria. Recapitulando o caminho do guerreiro, os 3 passos que podem transformar seu mundo interior em apenas 1 minuto são: primeiro, a respiração da lâmina, usando o poder do seu corpo para acalmar a tempestade fisiológica, tirando o pé do acelerador do pânico e pisando no freio do equilíbrio. Segundo, o olhar do guardião, o ato radical de se distanciar da emoção, de observá-la sem julgamento, criando um espaço entre você e a sua reação, percebendo que você não é a tempestade, mas o céu vasto e imutável onde ela acontece. E terceiro, a pergunta do Bushido, o momento de canalizar a energia da raiva, perguntando a si mesmo: qual é a ação honrada e eficaz agora? Usando seus valores mais profundos e sua inteligência estratégica como bússola para guiar sua resposta. Respiração, observação, ação. Corpo, mente, espírito. É um processo completo, uma arte marcial para a alma. A verdade é que a raiva continuará a visitar você. Ela faz parte do contrato de estar vivo. O mundo continuará a te apresentar situações injustas, pessoas difíceis e frustrações inesperadas. A meta nunca foi, e nunca será, eliminar a raiva da sua vida. Isso seria como desejar que o oceano não tivesse ondas. A meta é aprender a surfar. É desenvolver a habilidade, a força e o equilíbrio para navegar as ondas. Não importa o quão grandes elas sejam. A partir de hoje, você não precisa mais ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro pela tempestade das suas emoções. Você tem em mãos a planta para construir seu próprio leme. Você pode receber a visita da raiva, abrir a porta com calma, ouvir a mensagem que ela traz sobre seus limites e suas necessidades e, então, como mestre da sua própria casa, escolher conscientemente o que fazer a seguir. Você tem o poder de transformar o veneno que te corrói no remédio que te cura e te fortalece. Cada vez que você aplicar esta técnica, por mais imperfeita que seja a sua execução no início, você estará fortalecendo um músculo. O músculo da consciência, o músculo da pausa, o músculo da escolha. E essa jornada não é apenas sobre evitar conflitos ou gerenciar o estresse. É sobre algo muito maior. É sobre resgatar a sua própria dignidade. É sobre a liberdade de não ser um escravo dos seus impulsos. É sobre a liberdade de escolher, momento a momento, quem você quer ser neste mundo, especialmente quando é mais difícil. Cada pequena vitória sobre um impulso reativo é uma vitória monumental na construção do seu caráter. Você não está apenas controlando a raiva, você está forjando uma nova versão de si mesmo, uma versão mais calma, mais sábia, mais forte e, acima de tudo, mais livre. Lembre-se sempre da lição mais profunda do samurai. A verdadeira batalha nunca é contra o inimigo externo. É sempre contra o caos, o medo e a impulsividade dentro de nós mesmos. E a maior vitória não é derrotar o outro, mas conquistar a si mesmo. Eu agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo e sua atenção para trilhar este caminho comigo hoje. A jornada do autodomínio é a mais solitária e, ao mesmo tempo, a mais nobre que um ser humano pode empreender. Agora, eu adoraria que essa conversa continuasse. Use a seção de comentários abaixo como um espaço para compartilhar. Comente qual dos 3 passos você acredita que será o mais desafiador ou o mais transformador para você. Ler as experiências uns dos outros nos lembra que não estamos sozinhos nesta batalha. Se este vídeo te trouxe clareza ou uma nova ferramenta, a ação mais honrada e eficaz que você pode tomar agora é compartilhá-lo com alguém que você acredita que também possa se beneficiar desta sabedoria. E claro, se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esta jornada de forjar uma mente inabalável está apenas começando e há muito mais a explorar. Lembre-se sempre, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço, reside o nosso poder de escolher. Nesse espaço, reside o nosso crescimento. Nesse espaço, reside a nossa liberdade.
Até a próxima. Mantenha-se presente. Mantenha-se forte.